Graça e paz, irmãos, que é o teólogo Rodrigo Costa, e nós temos um tema muito importante no vídeo de hoje. É esse tema: repúdio versus divórcio. Qual é a diferença dessas duas palavras dentro do Antigo Testamento, o que elas significam e o que trazem para nós como um ensinamento de algo tão importante, falar sobre aliança matrimonial. Eu tenho um texto aqui em minhas mãos, no livro de Devarim, livro do Deuteronômicos, capítulo 24, verso 1. Deuteronômicos é o quinto livro dentro do Pentateuco, do cânon sagrado, né? Nós temos o primeiro livro, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e agora Deuteronômicos. O Bereshit, Shemot, Vaikra, Barmibar e Devarim. E nós temos aqui esse texto no capítulo 24, verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Verso 3, verso 2: E se pois saindo da sua casa for e se casar com outro homem, este último homem aborrecer, ele fizer escrito de repúdio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si vier morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque é a abominação perante o Senhor, e assim não fará pecar a terra que o Senhor Deus te dá por herança. Veja aqui essa grande inferência que fala sobre um elo matrimonial entre o homem e entre a mulher. E nós vemos aqui no primeiro versículo que esse homem está dando uma carta de divórcio ou de desquite, né? Como Jesus vai falar lá no Novo Testamento, no livro de São Lucas. Jesus vai fazer esta alusão a respeito do Antigo Testamento. E nós vemos aqui que a palavra repúdio aparece. Esse homem lhe daria na mão desta mulher, que era sua esposa, ele daria esta carta de repúdio. A palavra repúdio aqui no hebraico é shalahá, é despedir alguém sem direito algum, ou desprezar, abandonar, ou haver um desgosto no seu coração, um descontentamento, mandar esta pessoa embora sem direito, desprezar, abandonar. Então, no Antigo Testamento fica bem claro que certamente o homem ele poderia, segundo agora a ordem de Moisés, não de Deus, que ele pudesse agora olhar para sua esposa, como o texto diz, e ver algum defeito. Não é mais aquela moça, né, com que ele casou, não é mais aquela flor, né, que tanto ele acariciava e desejava. O tempo passou e esta mulher, como naturalmente o ser humano, envelhece, e ele percebeu agora algumas rugas, olhou para esta pessoa e disse: eu não quero mais você. Então, segundo agora esta ordem de Moisés, Moisés permitiu dar a carta de repúdio, desprezar esta pessoa. Então essa mulher, ela poderia sair da sua casa com esta carta e casar-se com outro homem. Então ela sairia sem direito algum. Então a palavra aqui para o repúdio, para o desprezo, para o abandono, né, é shalahá, é dar esse direito desta pessoa sair desta aliança agora, sair de casa, sair desse laço matrimonial sem ter direito a nada. Esse é o repúdio. E nós temos uma palavra também no hebraico, que esta carta em mãos que ela levava era carta de divórcio. E a carta de divórcio aqui é o que? Keritut no hebraico, que significa aliança quebrada. Desfez a aliança de outro laço matrimonial. Eu não quero entrar em questões se realmente Deus permite o divórcio ou não, porque ao longo dos tempos é um texto que vem sido muito debatido entre os teólogos, entre os pastores, mas esse vídeo só está fazendo a inferência sobre esses textos da Bíblia em que nós vamos diferenciar o repúdio do divórcio. Então repudiar é desprezar alguém literalmente.
Repudiar é você abandonar. E o divórcio é você quebrar esta aliança, é desfazer essa aliança conjugal e matrimonial. Então Moisés permitiu o homem dar a carta de repúdio, a carta do Shalahá, e dar agora o queritute, que era o divórcio. E esta mulher poderia casar com outro. E se outro homem tomasse essa mulher por esposa e viesse agora desprezá-la, ela não poderia voltar para o seu antigo casamento. Por quê? Já havia sido contaminada. Ela era considerada uma mulher desprezada, uma mulher abandonada, uma mulher sem valor. Então, literalmente, a palavra repúdio aqui significa desprezar, abandonar. Tem um texto na Bíblia que está no livro do Malaquias, capítulo de número 2, o porquê que Deus, diante de tudo isso, né, que o homem casava, achava um defeito numa mulher, ia casar com outra, achava o defeito na outra e casava com outra, e assim ia. Então Deus agora, ele dá uma palavra aos sacerdotes, aos homens daquela época, aos juízes, aos governadores, tanto também aos profetas, no capítulo 2 de Malaquias, versículo de número 16, que diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com seu vestido, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejai-vos desleais. O que eu, como um teólogo, eu entendo sobre esta palavra? A aliança foi quebrada. O repúdio já foi agora premeditado. Esse desprezo, esse abandono no laço conjugal. Então o que Deus está dizendo aqui, no meu ponto de vista, no meu entendimento, como um estudante da Bíblia, é que Deus está dizendo: olha, vocês estão querendo encobrir a vossa violência. Vocês estão querendo encobrir o vosso desejo. Se você não ama mais a pessoa, se você não quer mais a pessoa, então não despreze, não abandone. Né? Então essas pessoas aqui que Deus está dizendo: não seja desleal. Se você somente quer usar a pessoa, se você somente quer abusar desta pessoa no laço matrimonial, não faça isso, não seja desleal. Eu aborreço o repúdio, diz o Senhor. Então Deus estava aborrecendo esse ato em que o homem ele poderia, segundo a vontade de Moisés, não de Deus, fique bem claro, que foi a vontade de Moisés por causa da dureza do coração do homem, ele poderia contrair um segundo matrimônio, dando esta carta de repúdio. Então Deus agora ele está repreendendo: não seja desleal. Não seja desleal a esse matrimônio, porque está ferindo o sentimento de outra pessoa. Então a palavra shalahá é o repúdio, que significa desprezar, que significa abandonar, mandar embora sem direito algum. E a palavra divórcio é o queritute, é quebrar essa aliança. Então Deus estava repreendendo, porque isso estava já parecendo mal aos olhos do Senhor. Então um texto bem complicado de se explicar. Ao longo da história bíblica, muitos teólogos discursa que Deus é a favor do divórcio, outros dizem que não. Eu não vou entrar profundamente aqui nessa ideia, mas supostamente trarei uma segunda parte sobre isso, e nós vamos então entender que divórcio e repúdio há uma diferença. Divórcio é quando você está quebrando essa aliança, é quando você está desfazendo a aliança com alguém, e o repúdio que Deus aborrece é desprezo, né? É o desamor, é o abandono, e isso Deus aborrece, né? Ninguém é obrigado a você ficar no matrimônio sendo violentado, sendo machucado, sendo ofendido. Agora, você desprezar alguém porque engordou, porque ficou magro demais, porque pintou o cabelo de um jeito, porque veste assim, porque isso, porque aquilo, isso é repúdio, e Deus aborrece, Deus odeia, Deus não aceita o repúdio. Amém, queridos? Então nós entendemos que a palavra repúdio e a palavra divórcio, ela tem os seus significados dentro dos parâmetros bíblicos. Deus abençoe a tua vida e aguarde, nós faremos um segundo vídeo, uma segunda parte agora sobre o divórcio. Qual é a minha ideia? Há 15 anos estudando a Bíblia sobre essa ideia sobre o divórcio, sobre o repúdio. Então nos aguarde aí no canal do Estudante, no canal Teologia em Foco. Deus abençoe tua vida.
que esse vídeo te esclareça alguma coisa e que o bom Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.